Mateus 15, a partir do versículo 21. Do 21 ao 28. Vamos ler. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Senhor, aqui nós lemos o que está escrito. Fala agora o que vem do teu Espírito, Senhor, as nossas vidas. Transforma letras em vida. Amém. Nas nossas vidas. Amém, Senhor. Edifica as nossas vidas com aquilo que vem do teu coração. Amém, Pai. Simplesmente isso, Senhor. É o que nós queremos do Senhor. O alimento genuíno e puro. No nome de Jesus. Amém, Amém, Senhor. Tempos atrás eu fiz um estudo continuado sobre a vida e a obra de Jesus. Quem sabe um dia a gente compartilha aqui com os irmãos. Já compartilhei no pequeno grupo da gente. Mas eu pensei que agora eu ia revisar isso, mas o Senhor me conduziu a ver o ministério de Jesus. E o Senhor tem me falado muito sobre ministério. Tenho tocado muito sobre ministério, o Senhor tem me levado a ver o ministério de Jesus. O nosso maior exemplo em tudo é Jesus. Então ele me levou a ver o ministério. Mas vamos seguindo. O que é que o Senhor tem a nos falar hoje? Irmãos, os evangelhos, os 4 evangelhos, resistam, principalmente Marcos, Lucas e João, tem mais abundante. Existem alguns momentos que são chamados de encontros com Jesus. Os famosos encontros com Jesus. E esse que nós lemos no texto de Mateus, que também está em Marcos, capítulo 7, foi um desses encontros. Né? Encontros que estavam na agenda de Jesus. Esses encontros estavam na agenda de Jesus. Essas pessoas não sabiam e nem imaginavam que teriam um encontro com Jesus. Jesus ia passar perto delas, próximo a elas, ou estar de frente a elas. Podemos lembrar, vamos lembrar aqui esses encontros, do cego de Jericó. Aquele homem aproveitou a sua oportunidade. Jesus nunca mais passou ali, em Jericó. Era a oportunidade dele. Jesus nunca mais passou. Por isso ele reuniu, o cego de Jericó, ele reuniu todas as suas forças. Reuniu e clamou em alta voz, rompendo as barreiras da multidão. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele rompeu a distância, ele venceu a distância, ele venceu a cegueira, ele venceu a multidão que estava ao redor de Jesus e clamou. E sua fé fez ele vencer todos aqueles obstáculos e alcançar Jesus. E nós sabemos o resultado desse encontro. Podemos citar também a mulher samaritana. Uma mulher que estava nos prazeres da vida, os prazeres desse mundo, preencheu o seu vazio. Uma pessoa excluída do meio social.
considerada pecadora por uma sociedade igualmente pecadora. Mas, diante dela, sem ela saber, estava Jesus, naquele poço, numa hora que só tinha ele e ela. Mas ela abriu seu coração. E venceu também. Aí foi aparecer o outro problema, a confusão religiosa que estava na cabeça dela, que fazia parte da sua sociedade. E sua fé fez ela se render e reconhecer Jesus como a fonte de água viva, água que jorra para a eternidade. Amém. Foi o resultado do encontro dela. Como nós cantamos aqui, como lemos textos. Como esquecer de Zaqueu? Zaqueu, cheio de bens, posição na sociedade, rico, mas para os religiosos, um pecador que merecia ser amaldiçoado. Para o povo, um traidor que merecia a morte. Era o que eles queriam para Zaqueu. E para ele mesmo, Zaqueu, ele era uma pessoa vazia, que não tinha sentido na vida. Foi esse homem que superou sua pequena estatura para poder ver Jesus. Venceu o preconceito religioso e da sociedade, que excluía o perdão para ele, mesmo que ele se arrependesse. Sua fé permitiu que ele recebesse Jesus, não só em sua casa, mas no seu coração. Amém. Jesus sempre foi, irmãos, ao encontro das pessoas que estavam abatidas de alma, esmagadas por sentimentos de culpa e embaraçadas pela religião, segundo os homens. Possuídas por demônios, possuídas por si mesmas, pessoas sem esperança. Jesus foi ao encontro dessas pessoas. Muitas dessas pessoas estavam presas dentro das bolhas da depressão, dentro das bolhas da amargura, das aflições de alma, do orgulho e da vaidade. Muitas dessas pessoas eram vítimas dos preconceitos dos falsos religiosos. Quem são os falsos religiosos? Aqueles que se acham saber tudo sobre Deus, que dominam o conhecimento de Deus e que pode determinar quem entra e quem não entra na presença de Deus, quem entra e quem não entra no céu, quem é digno e quem não é digno de perdão. Os falsos religiosos, que criam falsas regras que não vêm de Deus, vêm dos seus próprios corações e das suas mentes corrompidas. A falsa religião e os falsos religiosos são como um joio no meio do trigo. São pessoas distantes do relacionamento com Deus. Não andam com Deus, mas se dizem conhecedoras de Deus. E eles não conhecem nem a Deus, e muito menos sua vontade. Mas eles criam obstáculos para quem quer chegar a Deus. Esse é um dos problemas que o nosso mundo vive. Os falsos religiosos alimentam preconceitos baseados nos seus próprios pensamentos. Pensamentos que se transformam em doutrinas humanas. Não doutrinas que vêm do céu. Não doutrinas que vêm do Filho de Deus. Não doutrinas que foram reveladas para nós. Essas doutrinas humanas têm por objetivo impedir que pessoas, qualquer um de nós, que não são iguais a ele, ou que porque não pensam como eles, ou não se comportam como eles, ou não andam nos ambientes dignos deles, não cheguem a Deus. Muitas dessas pessoas que Jesus encontrou eram pessoas excluídas da vida social, pessoas invisíveis, e você passava, e você, de tanto deletar da sua visão, é como aquelas pessoas nem existissem. Você passava e nem percebia a presença delas. Eram pessoas excluídas. Pessoas com doenças incuráveis. Eram descartadas como inúteis naquela sociedade. Pessoas órfãs e viúvas
só podiam viver de doações e de esmolas. Se não houvesse um recurso de algum parente que se entregasse a eles, se dedicasse a eles. Os cobradores de impostos, as prostitutas, mereciam total desprezo pelas suas vidas. Estão citando exemplos. Eles não eram dignos de perdão, ninguém podia pregar o evangelho, ninguém podia, eles não podiam entrar na porta das igrejas, das sinagogas, eles não tinham acesso a nada. Então não tinham direito nem de se arrepender e de querer uma nova vida. Os samaritanos eram inimigos históricos, não mereciam perdão pelo que aconteceu no passado. Os estrangeiros, caso dessa mulher que a gente leu o texto, todo aquele que não fosse judeu era considerado um cachorro de rua, um vira-lata. Era assim que o judeu autêntico pensava do estrangeiro. Muitas dessas pessoas não nutriam mais esperança. Eram vidas vazias, buscando o nada. Não havia nenhuma luz de esperança. Não havia perspectiva de algo que fosse mudar aquela realidade. Por isso, Jesus, ao ver as multidões, todas aquelas situações em que se formou multidão ao redor de Jesus, Jesus olhava e via que eram ovelhas como que não tivessem pastor. Pessoas que não tinham pastor. Vidas que não eram pastoreadas. Vidas que não sabiam que direção seguir. Aí vem aquela pergunta. Eu já tive realmente um encontro com Jesus, que mudou minha vida, que mudou as estruturas da minha vida, que me fez iniciar uma nova vida, a verdadeira vida do Senhor. Eu realmente já me encontrei com o Filho de Deus, e reconhecê-lo como Filho de Deus. Algo está impedindo esse encontro? Qual é o obstáculo que está me afastando de encontrar Jesus na minha vida da forma como essas pessoas encontraram? E foram tocadas, modificadas, foram redimidas, se arrependeram e ganharam uma nova vida. E viram a vida fluindo de dentro para fora, como Jesus descreveu para aquela mulher ali na beira do poço. O ministério de Jesus. Esses encontros fizeram parte do ministério de Jesus. E o que é ministério? O que é dizer que eu tenho um ministério? Significa que o Senhor me confiou uma missão de servir dentro do propósito dele. O Senhor me escolheu e me confiou para eu servir dentro do propósito dele. Esse propósito é dele. A estratégia que eu vou seguir é dele. O agir, o lugar e a hora são escolhidos por ele. As pessoas que me acompanharão, como a Ciel colocou aqui, e que eu alcançarei através do ministério, é ele que vai trazer, não sou eu que vou escolher. Aí entra o coração submisso. Não é eu que escolho a quem eu vou pregar, Israel. Não é eu que escolho aonde vou pregar. O Senhor diz, pregue a tempo e fora de tempo, a todos. Eu não posso escolher, só vou pregar aqui. Se o ministério que eu digo ter, seja ele qual for, é para servir ao meu Senhor, o propósito dele é de pregar a todos. Eu que tenho entendimento de que no meio de tudo isso, a glória é só dele. Só dele. E o que cabe a mim? E o que cabe a Israel? O que cabe a Anselmo? O que cabe a Josi? O que cabe a Romário? O que cabe a todos nós? O privilégio de poder servir a Deus, o Criador de todas as coisas. Amém. Qual foi o propósito do ministério de Jesus aqui na terra? Qual foi o propósito de Jesus? Justamente nessa cena da mulher do poço, quando os discípulos voltam
E acho estranho Jesus não pedir logo a comida. Será que ele achou comida? Aí Jesus vai e responde o quê? A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Esse é o propósito ao qual o ministério de Jesus está vinculado. O propósito do Pai. E esse é o nosso propósito. Se eu sirvo ao Senhor, eu estou vinculado ao propósito dele. Qualquer ministério, seja ele em que área for dentro da igreja, seja ele qual igreja for, tem que estar ligado ao propósito de Deus. Amém. Glória a Deus. Antes de chegar até essa mulher, Jesus vinha de uma jornada intensa, o ministério dele. Uma jornada intensa de ações dentro do seu ministério. Junto com seus discípulos, Jesus viveu e enfrentou diversas situações que antecederam esse momento do encontro. Jesus esteve em Nazaré, cidade em que viveu quase 30 anos. Ali ele cresceu com sua infância, sua adolescência, sua juventude, até os 30 sair para o seu ministério. Jesus chegou ali, pregou, ensinou, fez algumas curas, mas foi recebido com incredulidade pelos seus conterrâneos. Para aqueles habitantes de Nazaré, mesmo admirando Jesus, está lá no capítulo 7 de Marcos, mesmo admirando Jesus pelos seus ensinos, mesmo sendo impactado pelos milagres, mesmo sabendo da fama de Jesus por onde ele passava, mesmo vendo as multidões seguindo Jesus, mesmo vendo tantas coisas, Jesus sempre foi aquele carpinteiro que morou aqui, está aqui a mãe dele, os irmãos e as irmãs. Não adiantou ver nada do que Jesus fez, saber nada do que Jesus fez. Para eles, Jesus era só o carpinteiro que morou ali, não era o Filho de Deus. Isso impacta qualquer ser humano. Jesus foi impactado? Foi. Seus discípulos, menos maduros, coitado. Rapaz, o mestre aqui, a gente pensou que ia ser muito bem recebido na terra dele. E a gente está vendo é frieza. O que é que Jesus fez? Pegou os discípulos, separou de 2 em 2. Vão nas aldeias vizinhas, preguem o evangelho do reino. Deu autoridade, deu ensino, deu palavra, deu direção, deu estratégia e mandou os discípulos. E os discípulos foram para as aldeias vizinhas. E a Bíblia relata que eles, quando voltaram dias depois, voltaram contando das maravilhas que o Senhor operou através da vida deles nas aldeias vizinhas. Jesus mandou eles levar o evangelho a quem queria. A quem se rendeu. É assim que funciona o ministério, seja ele qual for. Deus vai direcionando para os sedentos. Os corações sedentos que querem ouvir a palavra dele. Os corações sedentos que querem se render a ele. Amém, Senhor. Foi assim que o evangelho chegou na tua vida. Deus sabia que o coração sedento que estava na tua vida. E alguém chegou e falou do evangelho a você. Você ouviu alguma coisa? Você viu alguma coisa? Você passou por um lugar e alguém tocou. Deus usou alguém para tocar no teu coração. Assim é o ministério de Jesus. Glória a Deus. Jesus não para na nossa incredulidade. Jesus não para na nossa resistência. Jesus manda o evangelho avançar aos sedentos de coração, aos sedentos nos seus corações pelo Senhor. As multidões sempre cercaram Jesus sempre ele estava cercado das multidões, e com o retorno de discípulos, formou-se uma nova multidão, ali ao redor do mar da Galileia, nas margens. Jesus ali ensinou, curou, cuidou daquelas vidas, e ali aconteceu a primeira multiplicação dos pães. Não para, os discípulos chegaram de trabalho, de ação, chega a notícia de que João Batista foi executado, foi decapitado, notícias ruins chegando, mas o Senhor não parou de pregar o evangelho. E foi cuidar de quem estava buscando a Ele. E ali houve a multiplicação dos pães. E os discípulos não entenderam, a Bíblia registra que eles não entenderam o que aconteceu na multiplicação dos pães. E isso vai se refletir mais adiante de novo. Quando na segunda multiplicação eles mostram que não entenderam mesmo, nem a primeira nem a segunda. São vidas em formação, é assim o ministério, formando vidas, formando o entendimento do Senhor. O Senhor vai usando vidas
para ir entendendo como o Senhor age, como o Senhor forma as nossas vidas. Amém, Senhor. Após esse evento da primeira multiplicação dos pães, Jesus dispersa a multidão. Ele dispersou a multidão. Pegou os discípulos, botou no barco, vocês vão, atravessam para o outro lado, para a gente sair um pouco dessa pressão aqui, já está anoitecendo, eles já se alimentaram. Deixa que eu disperso sozinho a multidão e vocês vão para o barco. E eles foram para o barco. Jesus dispersou a multidão, subiu para o monte para orar. Está lá registrado em Marcos. E os discípulos foram atravessar, deu 3 horas da manhã, os discípulos estão no meio do mar, o vento começou a bater forte. E eles, cansados, não conseguiam mais remar com força e avançar, estavam no meio do mar. 3 horas da manhã, temerosos, mesmo aqueles homens que conheciam o mar da Galileia, estavam temerosos porque os ventos eram fortes, eles estavam cansados e era de noite. Jesus, a Bíblia resiste que ele estava no monte. De longe ele viu o barco parado, sem conseguir avançar. A Bíblia diz que Jesus orava por eles. E viu eles naquela situação. E Jesus vai andando por sobre as águas, está lá registrado. E se aproxima dos discípulos. Esse é o ministério de Jesus. Foi socorrer seus discípulos. E quando se aproxima, eles pensam com fantasma. E Jesus diz, não tema, sou eu. E acalmou os ventos. Entrou no barco e eles ficaram impactados com tudo que estava acontecendo. Eram vidas amadurecendo dentro do ministério do Senhor. Eles foram para o outro lado para poder se afastar da pressão. Quando chega do outro lado tem outra multidão já esperando. Mais uma vez ele ficou ali dias pregando, curando, ensinando. Ciel, ministério tem descanso? Nenhum. Quando você sai para descansar no meio do caminho, você encontra algo que o Senhor te coloca. E tem que dar sequência. Assim foi Jesus. Não parava. Dali ele retornou para Cafarnaum. Dias depois, aí começa a encrencar. Vieram alguns fariseus de Jerusalém. Até aqui Jesus estava sendo cutucado, incomodado pelos fariseus que moravam naquela região da Galileia. Agora não, agora veio um comitê, uma comissão especial, vinda do Sinédrio, mandada pelo Sinédrio, para investigar quem é esse rabino que está ali na Galileia, lá no norte, atraindo multidões. Então veio só agora mestre, doutor, só gente cheia de títulos para investigar Jesus. Não vieram para conhecer Jesus, vieram para investigar, procurar defeitos, problemas, procurar onde ele falhasse para eles poderem ter o que acusar para desfazer o ministério de Jesus. É assim. Como foi visto hoje lá na EBD. Alguns, por incredulidade, por ignorância, por não entender, acabam afetando o desempenho do ministério dentro da igreja. Outros por maldade. Eles foram com o coração maldoso. Eles não queriam conhecer Jesus. Eles foram para procurar falha no mestre, para tentar acabar com o ministério dele. E ali houve um intenso debate entre Jesus e os fariseus acerca do que era pureza. Para eles, pureza era você limpar as mãos, limpar os braços para comer. Isso era um cerimonial, não era preocupação com higiene. Era apenas uma cerimônia, um ritual que você tinha que cumprir. Que na hora que você cumpria, você estava servindo a Deus. Não era questão de higiene. E aí Jesus vai falar aquilo que a gente já conhece, que a pureza vem de dentro. Porque o mal vem de dentro. Se eu alimento contrariedade no meu coração, desejo ruim contra a Fabiana, esse mal vem de dentro. Então tem que ser puro de coração. Não deixar que a maldade, a inimizade, a vaidade, a maledicência, as impurezas venham de dentro. Então tem que ter um coração puro. Então Jesus saiu nesse debate com eles. E foi depois dessas situações que a gente relatou aqui,
na sequência do ministério de Jesus, e Jesus foi para um lugar, aí sim, vamos sair de Israel, vamos para a fronteira para descansar um pouco. É muita atenção. Jesus tinha que também se reservar um pouco para ficar com seus discípulos. Aqueles homens estavam em formação. E ele chega na fronteira de Israel com as cidades de Tiro e Sidom. Antigamente ali era a região, ficou sendo chamada de Fenícia, e antigamente, bem antigamente, era onde moravam os filisteus. Foi dessa região que veio uma pessoa muito conhecida no Velho Testamento, Jezabel. A rainha Jezabel, que casou com o rei Acabe e trouxe o culto a Baal de forma oficial para o norte de Israel. É uma região que já tinha essa visão, esse sentimento ruim da parte dos judeus para com essa região. Então Jesus chega ali para descansar, Israel. Foi para descansar. Saiu um pouco do olho do furacão, como se diz. Mas Jesus tem um ministério dado pelo Pai. Por onde ele passa, o ministério, quem tem ministério, ou se reconhece dentro do ministério, o ministério estará em ação. Ali tinha uma mulher reservada para o encontro com Jesus. Humanamente, Jesus estava em um lugar improvável, fora de Israel. Ele atravessou um pouquinho da fronteira e entrou na região de Tiro e Sidom. Era um lugar improvável para Jesus ir. A gente leu no texto quando ele diz: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então o que é que Jesus estava fazendo fora das fronteiras de Israel? Era um lugar improvável. Jesus estava perto de pessoas improváveis. Se ele veio para os filhos perdidos da casa de Israel, o que é que ele estava fazendo no meio dos gentios? No meio de um lugar estrangeiro. Ele veio para as ovelhas perdidas, para os judeus. Era uma hora improvável. Ele escolheu, humanamente, essa hora para descansar. Mas a agenda de Jesus sempre esteve aberta para receber qualquer pessoa. Amém. Não havia impedimento. Irmãos, mesmo que você e eu, igual aquela mulher, pensemos que somos improváveis para receber algo do Senhor. Mesmo que o mundo diga que você não tem valor para Deus. Mesmo que os religiosos, dentro das suas doutrinas humanas, fechem as portas para você, Jesus te receberá sempre. Glória a Deus. Nunca duvide disso. Sempre estaremos na agenda de Jesus. Não importa onde estamos e a nossa situação, o Senhor nos receberá. Eu queria tirar só algumas lições rápidas sobre essa mulher, sobre esse encontro com Jesus. Essa mulher era cananeia, nascida naquela região ali. Ali era a fronteira do norte de Israel, onde ficava a região chamada Galiléia. Ali as notícias sobre esse pregador chamado Jesus, que atraía multidões, que curava pessoas, que libertava possuídos pelos demônios, chegou até ali. E ela soube que Jesus estava passando ali, perto dela, onde ela morava. Eu queria tirar aqui só 4 lições rápidas sobre essa atitude dessa mulher. Confesso que tirei quase 20. Escolhi 4 aqui para nós compartilharmos com os irmãos. Primeira, essa mulher tinha um problema. Ela tinha um problema, como a gente viu ela relatando aqui no texto. Ela não guardou para si o problema. Amém. Ela assumiu diante de Jesus que tinha um problema e o descreveu com toda a clareza.
Com suas próprias palavras, ela descreveu que minha filha está miseravelmente endemoniada. Que vergonha seria para qualquer um de nós dizer uma coisa dessa. Ela não teve vergonha. Mestre, minha filha está com esse problema. E eu estou aflita. Ela não guardou o problema para si. Ela não escondeu debaixo do tapete. Ela não se escondeu dentro de casa com o seu problema. Ela foi ao encontro de quem tinha solução. Amém. Ela decidiu não esconder o que a afligia. Decidiu não ser refém, escrava do problema. Ela decidiu enfrentá-lo da forma correta. Quando guardamos um problema como se fosse um tesouro, nós nos escravizamos a ele. Ficamos escravos dele. Dependentes dele. Submissos a ele. O problema se tornará maior do que ele realmente é. Porque a gente se encolhe diante do problema. Passa a ter medo do problema. Passa a ficar aflito por causa do problema. E o problema cresce e fica maior do que a gente. Independente de que problema seja. Esse problema nos dominará e nos convencerá das nossas fragilidades. Seremos convencidos que somos frágeis, que não temos condição de fazer nada, que não temos condição de reagir. Aos poucos, esse problema nos impedirá de caminhar e de viver. É assim um problema quando vira um tesouro nas nossas vidas. Um Deus nas nossas vidas. Não é só bens que viram tesouros. Não é só coisas que possam alimentar a nossa vaidade que viram tesouros. Mas muitos de nós conseguimos essa capacidade de transformar um problema num tesouro. É meu problema. E aí eu fico escravo do problema. E me rendo ao problema. E esse problema me impede de caminhar e de viver. E eu me recolho. Normalmente, esse tipo de pensamento nos leva a uma vida de solidão. Nós começamos a nos afastar das pessoas. Começamos a nos afastar dos relacionamentos. Começamos a nos afastar. Porque ninguém entende meu problema. Porque eu estou sozinho nesse problema. Porque eu tenho vergonha de dizer que tenho esse problema. Porque eu sou fraco diante desse problema. Nenhum problema que tenhamos ou que venha sobre nós deve ser tratado, irmãos, como algo precioso. Nossa alma, que é sede das nossas emoções, tem dificuldades para lidar com isso. A tendência é de sermos absorvidos pelo medo. O medo vem, nos absorve, nos domina. Passamos a ter medo. Passamos a ser dominados pelo sentimento de impotência. E dessa forma o medo das situações da vida nos fragiliza e nos sentimos fracos. Por isso que nos encolhemos e nos isolamos. Fragiliza a nossa alma, nos domina e perdemos as nossas forças. Essa mulher não se rendeu a isso. Externou diante de Jesus a situação que a afligia e clamou por sua misericórdia e por seu socorro. Essa deve ser a nossa primeira atitude, irmãos. Trazer à tona aquilo que nos aflige. Não permitir que a nossa alma fique fragilizada e nos faça, a alma fragilizada, nos faça refém das nossas fraquezas. Como é que eu tenho tratado aquilo que aflige a minha alma? Quais são as soluções que eu tenho buscado? O mundo busca soluções diversas. Na bebida, no sexo, nas drogas, nas redes sociais, ou lugar que se busca solução para os seus problemas. Pessoas que mostram uma vida que não existe. Mostram a aparência daquilo que não tem. Buscando uma solução. Pelo menos eu vou mostrar algo. Para que pense que eu tenho. Mas quando olha para o espelho, a pessoa enxerga a sua própria realidade. Muitos buscam solução na vida religiosa, vazia. Porque não leva a Deus o seu problema, não leva o que
preciso ouvir do Senhor para eu enfrentar essa situação. Eu apenas vou praticar a religião. Vou para a igreja, levo minha Bíblia, participo dos cultos, participo de ministérios, eu participo disso, eu faço aquilo, eu faço outro, sirvo tudo, mas estou vazio de Deus. E quando eu chego em casa, eu me desmorono, porque ali está a verdadeira pessoa. Jesus não te chamou para isso. Jesus quer te ver livre. Amém. Jesus quer te ver caminhando firme. Não é sem problema, nós vamos continuar tendo problema. Mas a nossa caminhada vai ser diferente. A nossa postura vai ser diferente. Porque agora eu tenho o Senhor governando a minha vida. Eu descubro que tem vida fora do problema. Eu descubro que eu posso viver uma vida plena no Senhor, fora do problema. Mesmo ele continuando a existir. Jesus está na minha frente. Jesus está na sua frente. O que você diria a Ele sobre você? É Jesus que está na sua frente. O que você diria a Ele sobre você mesmo? Ele quer fazer uma obra na minha vida, na tua vida, na vida de todos. Mas Ele quer saber o que é mais importante para você. O que é que te aflige? Segundo, aquela mulher aquela mulher aproveitou a oportunidade diante de Jesus. Oportunidade o que é? Oportunidade é uma chance que surge para alcançarmos algo de melhor para as nossas vidas. Isso é uma oportunidade. O aproveitamento dessa chance depende de a percebermos e tomarmos uma decisão concreta de abraçarmos com vontade a oportunidade que se abriu na nossa frente. A quem eu tenho levado os meus problemas? A quem eu tenho buscado direção e soluções para a minha vida? Quais os caminhos que eu tenho trilhado e nunca vi resultado? Pela minha insistência de buscar as minhas soluções, não as soluções do Senhor. As minhas aflições estão me governando e me destruindo? Qual tem sido a minha atitude em relação a isso? Os problemas vêm. Inicialmente nos abate. Mas qual é a minha atitude de reagir diante disso? Qual é a minha atitude de buscar o meu Senhor e dizer, Senhor, eu preciso do teu socorro. Socorre-me. Porque a verdadeira alegria vem dele. Não é das soluções que eu busco. Amém, Senhor. Aquela mulher estava aflita com os sofrimentos da sua filha. E ela percebia que sua situação era grave, e muito grave. Era algo no mundo espiritual. Não se curaria com remédios. Não se curaria com livros de autoajuda. Não se curaria com nenhum recurso humano. Ela percebeu isso. Mas ela percebeu também que Jesus estava ali. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele não era recurso humano, ele não era autoajuda. Ele não era farmacêutico. Mesmo não sendo do povo judeu, aquela mulher tinha algum conhecimento das Escrituras. E tinha conhecimento das profecias acerca do Messias. Foi ela que disse ali no texto, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que importa aqui, irmãos, não é quem ensinou as Escrituras para aquela mulher. E em que nível ela conhecia. Mas o suficiente o que ela conhecia foi suficiente para ela crer em Jesus e entregar a sua vida.
Não é o muito conhecimento que muda as nossas vidas. O que muda é minha atitude diante do que Deus já me revelou. E o tanto que ela recebeu foi suficiente para ela crer em Jesus. E buscar Jesus, e colocar seu problema diante de Jesus, e aproveitar a oportunidade. Jesus está aqui perto, passando na minha rua, passando na minha cidade. Eu quero Jesus. Eu confio que Jesus vai resolver meu problema. Eu quero me render a Jesus. Jesus, meu problema é esse. Me socorre, Senhor. Me socorre, filho de Davi. Eu reconheço que o Senhor é aquele que está sendo profetizado. Foi suficiente para ela crer em Jesus. Ela não questionou Jesus, ela se rendeu. Ao contrário daqueles fariseus cheios de conhecimento. Ela se rendeu ao Senhor Jesus. Chamou de Senhor. Glória a Deus. Senhor, socorre-me. Eu tenho percebido as oportunidades que o Senhor tem dado a mim. Quantas vezes Jesus quer fazer algo na minha vida? Eu faço de conta que não estou percebendo. Eu faço de conta que não estou entendendo. Isso é incredulidade. Isso é rebeldia. Deus quer fazer algo tremendo na minha vida, na tua vida, meu irmão. Jesus quer mudar a tua vida, quer te socorrer, quer te tirar da aflição, quer te tirar do vazio, quer te tirar da vida cheia de vaidades. Jesus quer te tirar de tudo que te serve, que está te impedindo de viver uma vida plena no Senhor, a vida em abundância, a vida que flui para a eternidade. Amém. Ele quer fazer essa obra Glória a na minha vida e na tua vida, nas nossas vidas. Deus, Senhor. Precisamos crer nisso, tomar atitude. Senhor, eu quero. O que é preciso fazer, Senhor? E aí eu tenho que estar com o meu coração disposto a ouvir o que o Senhor tem para mim. E obedecer. Porque chamá-lo de Senhor, mas não viver como se Ele fosse o Senhor, não adiantou nada. Reconhecê-lo como Senhor é obedecer ao Senhor. Chamá-lo de Senhor, mas não obedecer. Eu não estou reconhecendo Ele como Senhor. Amém. Quantas vezes Jesus te tocou, querendo curar tuas feridas, te libertar das tuas amarguras, do seu coração mau e orgulhoso. Quantas vezes Jesus quis tocar em nós e tirar algumas mazelas que estão dentro de nós, às vezes cultivadas desde criança, desde a infância. Esses dias eu passei por essa experiência, uma pessoa que alimenta um pensamento ruim, um pensamento de competição, de ciúme, de inveja, uma mistura, desde criancinha, hoje está com quase 50, está com 50 anos, 52 anos, alimentando isso. Isso atrapalha você de caminhar, atrapalha você de viver, atrapalha você de respirar a vida do Senhor, atrapalha você orar, atrapalha se relacionar, atrapalha você ter comunhão com os irmãos, atrapalha ter comunhão com Deus. Jesus está querendo te tocar e dizer, eu quero te libertar disso. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Quantas vezes Jesus te convenceu de que você deve perdoar quem te ofendeu, deixar tuas mágoas e não ter o coração soberbo e não falar mal dos outros. Para você ter um coração puro, como ele falou para os fariseus. Não se preocupe com estar sempre alinhado com sua roupa, mas está alinhado com o teu coração diante do Senhor. Isso que é maravilhoso, a gente está diante do Senhor, livre para louvar o Senhor e adorar o Senhor. De ter uma vida livre no Senhor, de fluir de dentro de nós o verdadeiro louvor e adoração ao nosso Deus. Não questione o Senhor, ouça e se renda ao que Ele te fala e quer mudar na tua vida. Aproveite a oportunidade que Ele nos dá. Sempre Ele está te tocando. Aproveite, que Ele vai mudar a tua vida. Aquela mulher lutou para superar as barreiras
e alcançar quem poderia dar vida. O que não faltava para essa mulher eram barreiras e obstáculos. A lista era grande. Maior que a minha, maior do que a sua. Maior do que as nossas listas juntos. Ela tinha barreiras e obstáculos à vontade para superar. Barreiras que impediriam ela de chegar a Jesus. Barreiras que dariam à sua alma, motivo para dizer, não precisa lutar, não adianta, você não vai conseguir chegar diante do mestre. Ele nem vai ouvir seu clamor, ele nem vai ouvir seu pedido, ele não vai se interessar. Essa mulher tinha uma lista de motivos para não insistir, para não reagir, para não buscar. Ela era mulher. Vivia numa época em que as sociedades daquela região ali consideravam a mulher um ser inferior. E Jesus era judeu. E a sociedade judaica, historicamente, considerava a mulher um ser inferior, como aqueles povos ali. Então o que é que você passaria na cabeça dela? Ele não vai me receber. Mas ela não deixou que esse pensamento a dominasse. Ela foi ver com os olhos dela. Glória a Deus. Ela foi ver Jesus de perto, com os olhos dela. Não se deixou mover pelos preconceitos sociais, pelo que estava arraigado nos corações dos homens. O que ela ouviu do Senhor, ela foi lá para testar o Senhor. Glória a Deus. Venceu essa barreira. Ela era cananeia. Os judeus chamavam de gentios, todo estrangeiro. E para os religiosos judeus, quem era estrangeiro era considerado impuro. Já nasceu impuro, ia morrer impuro porque era estrangeiro, não era judeu. Então como ela ia mudar essa situação? Nunca. Ela era impura, ia morrer impura. E Jesus era judeu. Fazia parte do povo que pensava desse jeito. Então, vai me rejeitar também. E outra, se o estrangeiro, o impuro, o gentio tiver contato com o judeu, ele se torna impuro. Então ele tem que ir para um ritual, uma cerimônia de purificação. Então ele vai recuar quando eu chegar perto dele para ele não ficar impuro. Mas ela venceu esse pensamento. Como o Romário colocou aqui, e Anselmo enfatizou, quantos pensamentos povoam a nossa cabeça e a gente deixa de aproveitar as coisas do Senhor por causa de pensamentos que vêm à cabeça da gente e não são nada da realidade. E o Senhor quer fazer algo tremendo na vida da gente, quer fazer algo maravilhoso na vida da gente, quer transbordar na vida da gente, mas os meus pensamentos são barreiras para que o Espírito haja na minha vida. Ela venceu a barreira da insensibilidade humana. A gente viu aí no texto, ela se aproximou. Jesus estava nesse momento cercado pelos discípulos. E ela começou a gritar, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. Ela era mulher, cananeia, Jesus, judeu, cercado de judeus. Então ela manteve uma certa distância e começou a gritar, gritar, gritar. O que é que os discípulos fizeram? Não se abalaram. E quando se abalou, foi para se ver em paz dela. Senhor, atende essa mulher logo. Ela só está gritando aí no fundo. Os discípulos ainda não tinham maturidade para entender isso. O ministério era de Jesus. Eles ainda estavam sendo formados para cada um ter o seu ministério. Então eles ainda não tiveram a capacidade de absorver isso aí. Mas ela venceu essa insensibilidade. Ela venceu. Não recuou. Ela venceu a barreira do preconceito social. Como a gente viu aí, os judeus chamavam de quê? De cães, cachorros. Quem não era judeu. Por isso que Jesus usou esse pensamento. Corria ali naquela região. Não é bom pegar do pão dos filhos e dar aos cachorrinhos.
Jesus jogou para testar a fé dela. Ele apenas jogou o pensamento. Mas ela estava convicta de quem era Jesus. Ela estava convicta do que ele poderia fazer. E não se rendeu a nenhum dos pensamentos e a nada que fosse motivo de impedimento para ela. Enfrentou tudo. Aí eu só deixo essa pergunta. Quais as barreiras que não têm permitido você de chegar até Jesus? De chegar a Jesus de forma abundante? De sair do conhecimento da letra e partir para um conhecimento espiritual, um conhecimento de o Senhor flua na sua vida, a vida dele. Quais as barreiras? Quais os teus medos que fazem você resistir a se entregar ao Jesus, a deixar a sua vida nas mãos de Jesus, a deixar que ele conduza a sua vida? Quais os pensamentos? Quais as influências do mundo? Quais as ansiedades da tua vida, ansiedades humanas que te impedem de se lançar nos braços de Jesus? Dê um passo. Dê um passo que está faltando. E faça como aquela mulher, clame, peça, grite. E reconheça Ele como Senhor. Amém. Jesus está passando, irmãos. Amém. Glória Na a tua Deus. vida. Amém. E Ele quer te dar vida. Amém, Senhor. É isso que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Quer que a mulher venceu todos os impedimentos que poderiam vir a atrapalhar de chegar perto de Jesus e de colocar sua vida diante dela. Aquela mulher tinha uma fé que agia e reconhecia quem era o seu Senhor. Glória a Deus. No verso 28, Jesus disse para aquela mulher, como a gente viu aí: mulher, grande é a tua fé. Jesus veio para quem? Para os filhos, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é esse Israel aqui não, viu? Jesus só disse isso para duas pessoas: grande é a tua fé. E as duas pessoas não eram judeus. Uma foi essa mulher, Ciro Fenícia. Mulher, grande é a tua fé. A outra foi o centurião romano, que foi pedir ao Senhor também, pelo servo dele. Essa mulher levou a filha? Não. Se ele disser que ela vai ser liberta, ele vai libertar. A filha não estava ali. O centurião romano levou o servo? Não. Eu sou um homem que dá ordem e meus soldados me obedecem. Eu sei que o Senhor é autoridade. Se o Senhor disser que ele vai ficar curado, eu sei que ele vai ficar curado. Amém. Então o que é que Jesus disse para essas duas pessoas que não eram judeus? Veio para o que eram os seus e os seus não o receberam. Disse o quê? Grande é a fé. Eu não vi ganho, tamanha fé no meio de Israel igual a esses dois. Aleluia. A fé dessa mulher não era contemplativa. Ela se moveu a fazer algo, buscar o Senhor. Não ficou sentada, não ficou em casa, não ficou deitada na cama, não ficou acabrunhada, isolada, submissa aos seus medos e aos seus problemas, escrava de si mesma. Não, ela agiu, ela foi em direção ao Senhor. Glória a Deus. Essa deve ser a nossa atitude. Glória a Deus. Essa semana nós dissemos, eu tive que dizer isso para uma pessoa: saia do meio dos teus problemas, tem vida fora dos problemas. Tem vida fora dos problemas. Os problemas continuarão, mas você vai começar a viver de uma forma diferente. E Deus vai te usar para não só dar vida a você, como você vai dar vida aos que estão ao redor dos problemas. Temos que confiar, o Senhor está passando na minha vida. Ele está me dando a oportunidade de entrar na minha vida e me dar sentido. Ela era uma mulher cananeia e sofrida, que clamou e gritou ao ponto dos discípulos: Senhor, atende logo essa mulher que ela está gritando no pé do meu ouvido, Senhor. Pediu socorro, chamou Jesus.
chamou Jesus de Senhor e o adorou. Ela venceu todas as barreiras que se levantaram para impedir ela de chegar a Jesus. Barreiras que estavam dentro dela, barreiras que estavam fora. Ela não se escondeu atrás das desculpas humanas, como muitos de nós, como nós podemos fazer. Ah, não vai dar certo. Ah, hoje eu não vou. Ah, dessa forma não dá não. Ah, porque você não sabe de nada. Ah, tá difícil. As desculpas humanas. Ela não guardou o seu problema. Ela jogou para fora, externou e foi lutar contra ele. Decidiu não ser escrava do problema. Louvado seja Deus. Ela não perdeu a sua oportunidade. Ela abraçou com força. Quando Jesus te tocar, meu irmão. Quando Jesus te tocar, abrace o Senhor. E deixe o poder do Senhor fluir na tua vida. Ela venceu suas limitações, os preconceitos religiosos, os preconceitos sociais. Venceu a indiferença humana. Venceu tudo pela fé que tinha no Senhor. Não foi um esforço humano. Foi a fé que a moveu a fazer isso. Fé que gera atitude. A fé não é contemplativa. A fé não é decorativa. Eu tenho fé. Vou fazer um quadro ali com o nome da minha fé. Não. A fé tem ação. Ela age. Ela vai em direção à solução que vem do Senhor. Amém. Foi isso que ela fez. Seu alvo era chegar até Jesus. Ela estabeleceu o alvo. Eu vou chegar ao Mestre. Eu vou chegar a Jesus. Eu não vou chegar a uma religião. Eu não vou chegar a uma programação. Eu não vou chegar a isso. Eu não vou chegar aquilo. Eu vou chegar a Jesus. Porque é Ele que tem a solução. Ela botou esse alvo. Temos que ter alvos na vida. E o alvo do cristão, o alvo do Filho de Deus é estar junto de Deus, fazendo a vontade de Deus. E Deus governando a nossa vida e cuidando de nossas vidas. O que mais Deus quer ser, meus irmãos, é Pai. Para que a gente seja filho e confie nele como Pai. Amém, Senhor. É isso que o Senhor quer das nossas vidas. A luta daquela mulher foi se aproximar de Jesus. Vencer as barreiras que atrapalhavam. Estavam dentro dela muitas barreiras. Outras estavam externas, mas ela saiu lutando. As internas ela venceu, saiu rompendo pela fé. Não ia deixar se tornar escrava daquilo. Ficar submissa àquilo. Escondida atrás daquilo. E o que era visível, ela gritou para poder romper aquela multidão, os discípulos. Senhor, tem misericórdia de mim, para que Jesus ouvisse. Então ela foi em direção ao Senhor. Seu desejo era ver sua filha liberta e curada por Jesus. Qual é o teu problema? Qual é o meu problema? Às vezes a gente pede ao Senhor coisas mil, muitas coisas para os nossos deleites e prazeres. E o Senhor sabe o que é que verdadeiramente nós estamos precisando. E às vezes o Senhor fica limitado em nos atender, porque o que nós estamos pedindo não é o que precisamos. O Senhor quer dar o que nós precisamos, o que nos dá vida. As demais coisas Ele acrescenta. Amém. Qual é o alvo da tua vida? Qual é o problema que você quer que Jesus faça? Solução para a tua vida. Essa mulher foi vitoriosa em chegar até Jesus. Alguns diriam, foi sorte, chegou até Jesus, conseguiu se aproximar. Não sabe o que ela passou, não sabe o que ela vivia, não sabe o que se passou dentro dela e ela teve que lutar. Mas foi vitoriosa. Ela chegou ao Mestre. O alvo dela é o Mestre. Eu vou chegar até o Mestre. E saiu rompendo. O que vinha de dentro, o que estava fora, ela rompeu e chegou até o Mestre. Amém. Ela foi vitoriosa em ser abençoada por Jesus. Alcançou a vitória, recebeu a bênção de Jesus. O que você quer receber de Jesus? Ela queria a bênção, vida, e recebeu vida. Ela foi vitoriosa em todos os sentidos. Foi vitoriosa pela fé que ela teve. Grande é a tua fé. A tua filha já está curada. Glória a Deus. Ela foi vitoriosa. Venceu pela fé. A fé verdadeira é assim.
Ela rompe as barreiras, como a gente canta, né? Rompendo de fé. A fé verdadeira nos liberta das prisões, porque nós tomamos atitude. Eu não vou aceitar ficar desse jeito. Tem vida fora do meu problema. A fé verdadeira nos faz ver que tem vida fora das circunstâncias, fora das aflições, fora das angústias, fora de tudo que vem contra nós. A fé verdadeira nos faz ver que Jesus é pleno, é o Filho de Deus que nos dá vida. Amém, Senhor. Não permitamos que as barreiras desse mundo nos impeçam de ver Jesus, o Filho de Deus. Não permitamos que o meio religioso falso, e suas confusões atrapalhem você de reconhecer Jesus como Senhor. Não permita que teus pensamentos, tuas dúvidas, tuas fragilidades atrapalhem tua caminhada em direção a Jesus. Creia, tenha fé, reaja, se movimente, não aceite o não dos homens, não aceite o não da sua alma, renda-se a Jesus, entregue a tua vida com teus problemas a Ele e o adore. Ele tem a vida verdadeira, a vida que eu e que você precisa. Que o Senhor nos abençoe, irmão. Eu queria orar. Queria não, quero.